Estão falando aí de fundações, né? Como eu falei, estruturas de suporte, né? Acabam gerando aí necessidades de fundações indiretas ou profundas, né? Na maioria dos casos. E isso torna aí a nossa parte um pouco complicada, porque existe uma diversidade de equipamentos, técnicas, que são tão peculiares, né? Mesmo dentro da mesma técnica, você pode ter equipamentos mais modernos, controle de qualidade, resistências e materiais, né, específicos, que trazem essa dificuldade da gente fazer os dimensionamentos detalhados, como a gente fará aqui nas fundações rasas. Mas esse estudo que a gente está fazendo é fundamental. Aliás, eu acho que eu nem lembro se eu tive assim, esse estudo da forma que a gente está fazendo, né? É um estudo que vocês, engenheiros, né, vão terminar aí a faculdade, vão fazer na hora de dar um orçamento, na hora de fazer um levantamento de custos, vão fazer e vão se adequar, né? E é realmente a análise que o engenheiro tem que fazer para que as coisas aconteçam. A gente faz um planejamento, chega lá na hora, não dá sapata, tem que botar uma estaca, tem que ser um determinado tipo de estaca e só vai descobrir isso depois quando der ruim, né? Quando não for possível. Bom, lembrando que é fundamental aí primeiro a sondagem, ainda que a gente tenha expectativas, né? Poxa, tem um prédio do lado, como é que ele foi construído? Como é que usaram? Qual é a profundidade que chegou? Às vezes a gente não tem, apesar de ter uma edificação construída, né? A gente não tem informações. Quando a gente vai construir uma casa pequena, a gente vai ter a gente não tem essa, vamos dizer assim, magnitude, né? Porque é uma casa, uma carga pequena, a gente viu lá nos primeiros exemplos, né? E aí uma fundação geralmente resolve o problema. Mas quando a gente está falando de engenharia, nível, né, nível inferior, a gente começa a perceber que as cargas começam a aumentar, os solos geralmente não suportam e as fundações indiretas acabam sendo necessárias. E aí a gente tem que escolher qual é o método o construtivo que a gente vai sugerir ao nosso cliente. Aqueles que tiverem oportunidade, privilégio, entre aspas, né, de trabalhar numa empresa de fundações, vão fazer aí a sua adaptação ao sistema e ao equipamento que vão operar, né, ou vão fiscalizar o equipamento, tem técnicos que operam os equipamentos. E aí vão mais familiarizados com aquele método. Aqueles que vão estar recebendo o serviço, ter plenas condições, pelo menos, de entender o que a gente está falando aqui. Nosso engenheiro, até para saber o que tem que contratar. E para passar para o cliente uma análise e falar, olha só, a gente vai ter que botar a fundação aqui, a fundação rasa não passou, porque a característica do solo é essa, a gente fez aqui um cálculo, aqui a sondagem, não dá, a gente teria que cavar aí mais de 5 metros, com fundação direta a gente não consegue cavar mais de 3, o nível d'água está no nível menos 2, então quer dizer, quando chegar a 2 metros já o buraco está cheio d'água, mesmo que a gente consiga tirar isso com uma bomba, ou com concreto que consiga secar dentro da água, ela ainda assim só essa profundidade não atinge a resistência que a gente precisa. Não adianta aumentar a sapata, porque ela já está no limite máximo, vai ficar uma em cima da outra, ou uma muito próxima da outra. Então a gente tem que partir para a estaca, e a estaca, pela carga e pela coisa que a gente tem que contratar, é esse tipo ou esse tipo. E a gente levantou o orçamento mais adequado desse tipo e tem disponível aqui. Ela tem como mobilizar o equipamento para cá. Ou equipamento, o ideal seria essa, que está mais dentro do custo e tudo mais, mas não cabe, a máquina não entra aqui. Então tem que fazer esse outro método aqui, porque ele é o que mais viável para esse local, para esse espaço que a gente tem. Enfim. Então
Então, isso aí já é coisa pra caramba. Eu vou te falar que não sei nem se eu fiz esse tipo de análise na época que eu estava fazendo faculdade. Muita coisa eu vim aprender depois, na pós, ou estudando mesmo, ou vivendo aí na engenharia, né? Então, ainda não sou lá o, vamos dizer, né, o expert em fundações, né? Tem gente que faz aí especializações mil aí na parte de solos, mecânica dos solos, né, resistências, tudo mais. Mas todos nós evoluindo, né, além da faculdade, no caso na parte de estrutura e tudo, a gente consegue ter uma boa bagagem aí nessa área. Bom, e é essa visão que eu quero passar para vocês, além das contas. A gente tem feito aí, são contas básicas, mas o conceito de gestão disso é muito importante para fazer o nosso estudo de viabilidade. Bom, vamos então avançar nos nossos exercícios. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês a tela. Muito bem. Espera aí. Pergunta aí se vocês conseguem visualizar o slide. Estou vendo, professor. Beleza. Então, prosseguindo aqui, a gente no último exemplo, acho que foi esse exemplo 6 que a gente fez, lembrando rapidamente, nós tínhamos um prédio de 12 pavimentos com um subsolo, né? Esse subsolo ele tem uma parte, um aterro heterogêneo, quer dizer, um aterro com resto de entulho, material que não é o solo, né, natural. E o segundo andar, o segundo pavimento, né, o segundo subsolo, enterrado, que possui já uma argila arenosa média, cinza, né, como está aqui. Já o solo original já começa então aí vimos aí a carga, o nosso lenço, o nível d'água está bem abaixo, né, já menos 5. E na fundação inicial a gente verificou aqui através da resistência, como a gente já calculou, mais ou menos aí nessa faixa aí de menos 4. Menos 4 daria na linha mais ou menos do SPT 15, né? A gente já tinha feito aquelas contas antes, mais ou menos seria isso, porque para fazer a distribuição do solo tem que ter mais ou menos essa resistência, né? Então a gente tem aqui a tensão admissível com os 15 da SPT dividido pelos 50, solo compressível, e deu aí 300 kN por metro quadrado. Essa área da sapata, né? Com 2 kN, a gente teria uma sapata, uma área de sapata de 7 metros quadrados. Não necessariamente, aí nessa conta aí de mentiroso que ele fez, seriam 7 metros quadrados de uma única sapata. Né? A gente teria várias sapatas que, compondo a base da edificação, poderiam gerar aí essa área. Tá? Mas a gente não está entrando no mérito da quantidade de sapatas nem da posição delas, porque isso aqui seria um estudo preliminar para a gente identificar se é possível ou não colocar sapatos. Talvez até mesmo na hora que a gente fosse distribuir essas sapatas pelo prédio, que a gente não tem a visão dele no sentido de profundidade, poderia de repente ter interferência de sapatas e aí pode ser que o solo em tese permitiria mas quando a gente bota as áreas das sapatas de acordo com os pilares e tudo mais, a posição dos pilares, pode ser que haja interferência de uma sapata na outra, que inviabilizaria essa fundação superficial.
Mas, no primeiro momento, a gente também poderia identificar como limitação parcial que essa cota de -4 não é uma cota muito favorável à construção de sapatas direta, de fundação direta, tendo em vista que geralmente a gente cava até 3 metros. Mas aqui, particularmente, como o nível d'água está bem baixo, está abaixo de 5 metros, e como eu vou fazer, não é só a fundação a -4, mas eu estou cavando para botar 2 pavimentos para baixo. Então, neste caso, usualmente, o que é feito na obra? Eles cavam esse buraco todo aí para os pavimentos, e fazem contenções laterais. Às vezes, essas contenções são feitas até com estacas em volta do buraco, depois cava, e as estacas acabam servindo não só de contenção para o buraco não fechar, como até mesmo de estruturação do solo lateral. E aí, nessa condição, que eles já cavaram um buracão de 3 metros só para botar, você vai cavar mais um para botar sapato, então não tem problema nenhum quanto a isso, até porque o nível d'água está abaixo. Bom, então vamos lá. Aí algumas observações. Eu estou falando um pouquinho rápido porque a gente já falou isso na aula passada, tá? Mas como a gente sabe que os colegas aí às vezes não podem assistir diretamente à aula, então estou fazendo essa ambientação. Bom, aí a gente tem duas condições, né? Sem problema de divisa. Então, às vezes o prédio tem o terreno todo construído no meio, teoricamente, né? Então ele não tem problema de estar colado na divisa, eu posso fazer essa pata tranquila, tem espaço ali para fazer. Então ele coloca aqui que é a escavação do terreno até a cota do segundo subsolo. Né? Executar cortinas e as sapatas. Então aqui ele sugeriu cortinas. O que seria cortina, né? As cortinas atirantadas, geralmente, né, podendo ser ou não atirantadas, mas em geral acabam sendo, pelo menos parcialmente, são, na verdade, paredes de concreto armado, ao invés de ser tijolo, é concreto armado. Geralmente tem uma grelha grande, como uma laje, enfim, vertical. E ela pode ser atirantada ou não, aí vem tirantes para dentro do solo, né, prendendo essa parede junto ao talude, né, ao corte, dando essa estabilidade. E como a gente falou, também pode ser feito com uma cravação de estacas no entorno do buraco antes de cavar, para dar estabilidade. Depois, o buraco cavado, faça as sapatas. Então, estava até o que eu já tinha falado, já está escrito aqui. Qual o problema de divisa? O prédio está coladinho já no limite da divisa do outro. Então, aí ele coloca uma cravação de perfis metálicos, porque o perfil metálico ele provoca menos deslocamento relativo à trepidação, né, deslocamento de solo, e em função disso, ao invés da gente cavar tudo para escoraria com esses perfis metálicos que facilitaria aí. E podem ser usados como fundações dos pilares de divisa e apoio da laje do subsolo. Bom, e aí esse segundo comentário, o segundo também pode ser feito no primeiro, é lógico. Por exemplo, se eu vou fazer uma cortina atirantada para estabilizar as laterais, né, o entorno, eu poderia fazer uma fundação direta lá no fundo. Enfim, não estaria usando fundação direta e uma cortina atirantada ou não, eu falei atirantada, geralmente mas pode não ser necessário. Bom, mas se eu for usar estaca, e eu poderia, nessa primeira situação, né, que não tem problema de divisa, poderia usar uma estaca pré-moldada de concreto, ou outro método construtivo, estaca L, estaca raiz, estaca...
porque a gente não está considerando questão de carga, a gente está considerando só que ela tem uma resistência lateral, e aí a gente coloca uma do lado da outra e faz com que ela faça a segurança desse buraco. É lógico que se eu já estou usando o método de estaca para fazer a contenção do buraco, eu já usaria esse mesmo método, ou escolheria um método que eu já pudesse usar tanto para a estabilização lateral, quanto para a própria estruturação do fundo do pavimento lá da garagem. Tá? Não seria muito producente eu usar um monte de estaca no entorno e depois usar um outro método, uma outra estaca, para fazer a fundação da base da edificação. Né? Então, já teria que escolher um método que seria que atenderia as duas questões, uma questão de custo e logística. Tá? Agora está junto da parede, da divisa, do outro prédio, então realmente vai ter que escolher um método que cause menos abalo. E nesse caso, ele sugeriu o perfil metálico. Nós vimos outros métodos também que geram pouca vibração. Até aí, nessa recordação aí do exemplo anterior, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma contribuição? Fico no meu monólogo aqui. Eu gosto de dar aula para você, né? Mas, enfim. Eu não tenho como ver se o pessoal está querendo ver a novela ou se está prestando atenção. Estamos aí. Daqui um pouco começa aí a Bibi perigosa e eu não vou perder a audiência pro. Vou perder a audiência, né? Com relativa justiça, né? As moças bonitas da novela. Pois é, então. Aí vem a. É que é o nome da atriz? Até esqueci o nome da atriz. Ela e a outra loura, né? Que são as duas. Na verdade, as três, né? Caprichada. Então fica difícil concorrer aí, né? Mas vamos lá. Bom, nesse exemplo 7, tem algumas peculiaridades aí. Vamos ver a diferença. Então, no primeiro exemplo, a gente tem dois pavimentos com uma profundidade de -3, uma carga de 2.000 kN. Deixa eu ver o solo aqui se é parecido. O solo é diferente, né? A gente estaria com um solo muito ruim aqui, né? Aqui a gente, no exemplo 6, por isso a importância do SPT, que é uma sondagem relativamente barata, fácil de interpretar e direta praticamente, né, de conta, é incrível, né? Com todas as incertezas que o método pode dar, até pela característica do solo, que a gente compensa nessa majoração ou minoração da resistência, né, enorme que é feita, ainda assim é um método incrível, porque você vê aqui nesse solo do exemplo 6, está com SPT 2, 7, aí quando chega no -3 já vai para 12, porque já começa a permitir até uma fundação direta, embora seja limitante a profundidade, vai para 21, 30, 48, pô, o troço vai lá por 50 já, então quer dizer, é um troço que está bacana, o nível d'água está baixo, e a carga de 2.000 kN. Quando a gente passa aqui para esse exemplo 7, a gente está com aterro argiloso mole, quer dizer, o aterro já é ruim. A argila citosa mole a mole, a muito mole, enfim. Aí, olha só o SPT. 2, 2, 1, 2, 2, 2, 7 metros, e o cara ainda está praticamente em -6, o cara ainda está com 2.
melhora um pouquinho aqui para 7, uma camadinha melhor, 10, depois volta para 6, 5. Já está aqui no menos 9, menos 10, menos 11. Menos 11, menos 11, tu já está com 7. SPT 7, fraco. Se tu cavar 11 metros para baixo, conseguiria colocar uma sapata, lógico, né? Se fosse assim possível. Muito ruim, tá? Muito ruim. Então, por isso, né? Às vezes a gente tem que realmente dar crédito aí à fundação, à SPT. Mas vamos lá. Então, e aqui também ele colocou cargas maiores, de 2.000 a 8.000 kN, né? Então, vamos lá. Ele coloca aqui, né, no cálculo aí, de fundação direta, né, a profundidade, que basicamente já chegaria ali no menos 8, ele vista aí os 2 metros de argila mole que ele colocou. 15 kN por metro quadrado, metro cúbico. Tensão admissível na cota menos 6 é 5. Deve ter algum erro, porque pelo que está medindo aqui, parece 2, né? Na medição a menos 6, né? Bom, e aí você vai ter uma capacidade de carga, tendo aí o 5 de 100 kN, né? Na cota 6, somado aí as cargas aí, nós vamos ter aí 220 kN por metro quadrado. A área da sapata pilar, pegando aí, como está essa incerteza, a conta fica meio esquisita, né? De 2 a 8.000, ele vai calcular, dividir por os 2.000 quanto por 8, vai dar de 9 a 36 metros quadrados de sapata. Tá? Numa profundidade dessa, só daria para fazer realmente com argila mole e tudo, né? Fazendo essa contenção lateral para poder cavar sapato, senão não jamais conseguiria cavar em 7 metros uma fundação de, né? A área média de influência por pilar, 36 metros quadrados. Isso porque ele supostamente trabalhou com essa dimensão de 6 por 6. E a conclusão que a gente já concluiu, na verdade, olhando, né? Desvantajosa se predominar, então, cargas de 8.000 kN. Quer dizer, uma carga grande no solo ruim, um SPT baixíssimo, não compensaria botar a fundação, se é que, com toda essa conta aí, a gente conseguiria implantar. Tá? Provavelmente não ia dar. E já está dizendo aqui que é desvantajosa. No caso aqui, estaca, entendendo que não há nenhuma outra restrição, estaca pré-moldada de concreto ou estaca Frank. E é a mesma solução que a gente poderia adotar no outro. Né? Só que o outro não permitia, em tese, fazer fundação rasa, talvez, né? Ou implementar a estaca de aço por conta das divisas. Houve limitação, então você vai pegar a estaca pré-moldada de concreto, ele bota na cota menos 13, que daria praticamente aqui no SPT 11, aqui já na argila arenosa média a rija, e estaca Frank. A estaca Frank, mesmo essa pré-moldada de concreto, ele sugere aqui de 13 a 14, mas na verdade a gente não tem esta profundidade. O cálculo tanto da estaca Frank quanto da estaca pré-moldada vai ser em função da carga de cada estaca, e aí sim, conforme o tipo de estaca,
o elemento lá vai fazer as devidas considerações para saber qual é o ponto, né, a profundidade que essa estaca tem que atingir para ter essa resistência de cada pilar, de cada parte da estrutura. Tá? Então aqui a gente basicamente seletivo, não estamos entrando no mérito aqui do cálculo efetivo aqui da profundidade da estaca. Tá? Seria um segundo passo. Veja que só olhando é incrível, né? Não sei se é porque eu tenho assim, né, experiência um pouquinho, mas é incrível que só olhando para o modelo e para o SPT, você já sabe que vai dar, já sabe que provavelmente vai ter que usar uma estaca, já pelas tabelinhas já sabe mais ou menos qual estaca que dá para colocar ali. Então, esse olhar aí analítico e de gestão até, e vocês têm que implementar. Vamos lá. Então, exemplo 8. Estaca Frank ou Strauss. Vamos lá, vamos entender primeiro o nosso SPT. O SPT aqui também não é dos melhores, não. Tá? Tem uma variação, entendo que às vezes o certíssimo seria que a cada vez que a gente diminui a cota, né? Quanto mais cava, mais duro fica, mais rígido fica, mais, né, resistência a gente alcança. Não é tão preciso assim. Por erros de medição ou porque a determinada camada não é tão homogênea quanto no desenho, né? Então tem areia fina e média, mediamente compacta. Legal. Pode ser que num trechinho aqui no meio desse troço aí tem uma parte mais comprimida, né? Mais adensada. Pode ter um outro tipo de material nesse meio aí. O grosso do material é essa areia aí, mas pode ter outros tipos de material em algumas lâminas, né, pequenas, que não materializam o todo, né, não representam o todo, mas podem dar essa diferença de medição. Como a gente está aqui no SPT 6, aí vai para o Déribro, volta para o 6, como é que é isso? Se for para o 6, tinha que ir andando até o final. Né? Então, há variações, mas por isso que não dá para olhar só uma profundidade. Tá? Então, eu preciso cavar, se eu vou cavar uma sapata de até no máximo 3 metros, eu vou fazer um SPT de 5 metros e está de bom tamanho. Às vezes não. Aí o aparelho já está lá, eu preciso cavar 20 metros para baixo, né? Mas a gente vai entender que se eu for fazer, eu já estou com o teste lá, então vou cavar pelo menos uns 10 metros, né? A gente chegar aí a ter um extrato e, se for necessário realmente implementar outro tipo de fundação, eu já tenho o parâmetro do solo. Eu não vou contratar de novo outro SPT para fazer mais outro buraco, porque eu fiz 2 metros de profundidade, 3 metros, e não deu, agora eu vou ter que fazer uma sondagem de 10 metros, 15, sei lá quanto. Tá? Então, essa não é uma boa economia. Bom, então, por isso eu estou explicando isso, por conta dessas diferenças do SPT. Por que era para estar num crescente, e aí você vai ter alterações aí. Tá? Mas quando você olha o comportamento do SPT como um todo, é um comportamento na faixa aí de 6, né, na média, de 6, né, o N. Então, ainda não é um solo muito legal. Ele vai aí, do nada, de 6, ele pula na profundidade de menos 7, para menos 8, ele pula para 45. Porra, é um salto de resistência enorme. Tá? Um salto de resistência enorme. Depois ele volta para 2. É um solo estranho, né? Solo bem estranho. Aí depois ele fica aí nessa faixa aí, já vai para 30, 40, 13, 18, enfim.
né? Então, é um solo bem atípico, né? Bom, então vamos verificando aqui a nossa carga de 3.000 kN por metro, 3.000 kN. Ele coloca aqui que estaca tipo Frank e Strauss não é recomendada devido à camada de argila mole. Então, além disso, nós temos também, né, nível d'água e outras condicionantes que essas estacas não seriam muito bem empregadas. Neste caso, a gente teria aí estaca pré-moldada de concreto, que teria um problema. Qual a limitação da estaca rígida de concreto ou pré-moldada? O problema é que se eu precisar colocar aqui, ela pode quebrar, né? Ela pode quebrar tanto com um matacão, que é uma pedra perdida, por exemplo, dessa areia fina, e se houvesse uma pedra de grande porte, que ela é pequena para apoiar a fundação, mas ela é grande o suficiente para não deixar a estaca entrar e poder até mesmo quebrar a estaca. Essas estacas pré-moldadas de concreto não é muito recomendada. Bem como, se houver a necessidade no cálculo que essa estaca ultrapasse essa camada de pedregulho muito compacto, pode ser que ela quebre ali, se ela não puder apoiar ali direto. Tá? Se ela puder apoiar, ótimo. Né? Então, ele dá aqui algumas sugestões. Né? Solução pré-furo com tubo de ponta aberta, e depois ele faz a cravação da estaca. Tá? Então, é um método, né, que ele sugeriu aqui. Pegar o tubo aberto, travar, sob pena dele também não entrar, ou dele estragar o tubo, dependendo do que for, né? Mas como a camada não é muito grande, é 1 metro, 1 metro e pouco, talvez a pressão do tubo consiga realmente romper ali, essa camada de pedregulho. Rompeu, ele tira o pedregulho e depois coloca a estaca dentro do tubo. Um processo. Nós temos outras possibilidades, tá? Como, por exemplo, fazer uma estaca que venha apoiar diretamente nessa área de pedregulho, bulão, outros dos métodos que a gente já viu, tá? Baseado nas suas características. Aqui, obviamente, o exemplo que foi colocado aqui para dar a gente flexibilidade de pensar, né, em alguns métodos que a gente não conhece ou não tem aí a visão, né, imediata do uso. Mas não se limite ao que está aqui. Vamos sempre pensar que todos os outros métodos podem ser empregados, em tese, né? E aí a gente vai descartando à medida que um fica muito fora, o outro por conta do nível d'água, o outro dá até para fazer. Por que eu não posso botar uma estaca metálica aí, por exemplo? Não tem problema nenhum. Colocaria, por exemplo, a estaca metálica e quando ela chegasse lá, de repente, nesse pedregulho muito compacto, talvez ela conseguisse atingir a resistência necessária. Né? Tá? Então, não se prendam exclusivamente às respostas aí. As respostas são algumas soluções. Como ele não tem condições em cada exemplo de avaliar todas as possibilidades, ele cita algumas principais impeditivas e outras como sugestão. Tá? Mas não é que é o único método, o único jeito de fazer. Vamos lá. Dúvidas até aí, pessoal? Alguma pergunta, alguma coisa? Professor, na verdade, são dúvidas que vai surgir mesmo na prática, com relação a essas estacas, só na hora fazendo ato. Mas para você identificar antes de você contratar, você tem que fazer esse estudo de viabilidade, porque senão você também vai contratar algo que é impossível, né? Ou que é
ou que não é necessário. Se desse para construir uma fundação direta, você não precisaria chamar uma estaca. Aí você, vou testar. Não, então, esse estudo prévio é exatamente para você também não sair também que nem um doido buscando soluções que são mais caras, tendo outras possibilidades mais viáveis, né? A partir daí Ô, você já... professor, num terreno onde é prático, qual seria a estratégia certa? Seria aquele ou optaria por estacas? Dando um exemplo ali do Rio das Pedras, não sei se ali a maioria das construções são eles fazem uma laje e não tem nada de estaca aí, faz prédio de 5 andares. por isso que caiu, né? Então, Não, Rio das Pedras, não Tijuca. ainda, o que acontece é Na o seguinte, Tijuquinha que caiu, na Tijuca. Tá. bom, só Deus sabe quando pode cair, né? Lembra que existe o recalque diferencial ao longo dos anos, né? Então, uma vez que existe ali nessa região, eu não sei exatamente qual é a área que você está falando, em particular, né, pontualmente, mas eu conheço a região. Você vai ter, por exemplo, pontos em que você vai encontrar a base daquelas montanhas que tem ali no fundo, entendeu? Então você vai cavar, vai bater na rocha, essa rocha pode ser uma rocha mais sadia ou não, e aí você de repente consegue colocá-la ali, uma fundação direta. Tá? Você vai ter áreas que, de repente, com uma escavação aí de 2, 3 metros, você consegue uma certa resistência. E você vai ter lugares que não vai ser possível, que teria que colocar estaca, e por isso, no caso lá, caiu. Né? Independente porque à medida que foi acrescentando carga, né, foi subindo a edificação, o recalque foi muito grande. Né? E foi, a gente chama de recalque diferencial, é quando uma sapata, todas elas vão ceder, mas às vezes uma cede mais rápido que a outra, porque ela está, como a gente lembra, né, o solo aqui, ele é um perfil de um SPT. Mas quando você faz vários SPT no mesmo terreno, esse perfil ele vira um 3D, né? Não no visual, né? Mas você tem que criar esse 3D na tua cabeça, de maneira que você vai ver que às vezes uma sapata é esse perfil de SPT e a outra, na outra ponta, já é outro perfil. E por essa diferença de perfil de solo e também de carga do pilar, um vai ceder mais do que o outro, o prédio vai tombar. E aí, quando ele ultrapassa um determinado limite de centro de gravidade da linha de tombamento, grosso modo, ele cai. Aí o pilar também não suporta, porque o pilar foi feito para receber compressão. Ele tem uma armação para dar suporte a uma tração por conta do vento, e uma falta de prumo natural que acontece, né, milimétrica, mas isso gera um esforço, né, um cisalhamento. E aí por isso eu tenho o ferro, mas vamos botar aí 80% da carga do pilar é vertical. Quando você começa a inclinar ele, o componente horizontal começa a crescer muito, até o ponto que o pilar não aguenta e quebra, né, lateralmente. Então é por isso que alguns lugares construídos aí a facão, né, como a gente diz, né, ele não caiu até o momento, ou enfim, pode ser que venha a recalcar ao longo dos anos, e tem outros que caem de imediato, né, por causa exatamente dessa condição. E aí envolve a necessidade de colocar as estacas ou fazer um estudo para ver se for fundação direta, onde é melhor implantar esse tipo de fundação. Entendeu? Ela tá preta? Deixa eu ver aqui. Não, tá aparecendo a imagem. Ah, então tá beleza.
Ah, tá. Beleza. É bom vocês falarem que às vezes vocês não estão me ouvindo, eu não estou. O slide saiu ou qualquer coisa, eu não fico sabendo aqui se vocês não se manifestarem. Bom, e é por isso então que tem essas divergências aí. E outra, lembra também que a gente pega a resistência do solo, divide lá pela 50, 30, para dar o desconto teórico, né, a margem de segurança desse solo. O solo nunca é homogêneo e bonitinho como está aí, né? Então, ele tem uma incerteza muito grande, mesmo sendo o mesmo tipo de solo, uma camada relativamente grande, como está aí a areia fina, né? Tem uma camada aí de quantos metros? 7 metros. É uma profundidade bem representativa para dizer que esse solo realmente é homogêneo. Só que ele está 7 metros nesse buraco aí que ele cavou. No outro buraco mais para trás já pode ser outra configuração, né? E aí esse recálculo diferencial vai dar problema. Grosso modo, no olhar de área aqui do engenheiro, você faz SPT e vê SPT menos de 10, né? Mas com uma edificação grandinha, né? Com 5, 6, 3, 2, pode esquecer, até menos de. Só começa a ficar 9, 10, 12, a partir de 4 metros, já vai ver que não dá para fazer a fundação direta. Tá? Ou essa área vai ser muito grande. E aí, dependendo do que for a instalação, a estrutura pode não dar para botar uma sapata muito grande do lado da outra. E, a grosso modo é isso. Aí, com as outras limitações de nível d'água, com as questões aí de tipo de solo, com questões de edificações vizinhas, aí você vai eliminando também os outros tipos de estaca, né? De fundação profunda. Bom, exemplo 9. Vamos analisar aí o negócio. Bom, o SPT tá legal. Lembra que a gente acabou de falar, né? Então, com 2 metros já estamos com 12. 3 metros estamos com 18. Então, em tese, eu estaria com uma boa resistência ali. 3 metros, 1 metro, 2 metros, 3 metros, estaria com 18, 4 metros com 15. Né? Porém, nós estamos com nível d'água lá no 12. Tá? E o solo aqui é areia. Né? Então, com o nível d'água, o solo é areia, o nível d'água pode mudar. Ele está nessa altura de menos 2, hoje, quando foi feito esse SPT. Se chover, ele chega quase lá em cima. Se eu tiver uma estiagem, ele pode descer lá por menos 6. Tá? E essa alteração de nível d'água também pode gerar recalque. Tá? Porque a areia ela é muito permeável, ela permite que a água entre e saia com rapidez, diferente do solo argiloso. Que quando é comprimido, a água demora a sair da argila. Às vezes nem dá tempo dela sair e já está. Né, essa sazonalidade não interfere tão rápido nessa alteração do nível d'água. Mas no solo arenoso, né, e a arena fina, né, quer dizer, você tem muitos vazios, são todos preenchidos pela água. Mas dependendo do momento, esse nível d'água pode alterar bastante, né? Porque a areia permite essa movimentação hídrica com mais velocidade. Tá? Então, por conta disso, ele não aconselhou aí a fundação superficial, que pelo SPT exclusivamente estaria atendendo perfeitamente. E ele também, nesse caso, né, se ele fosse cavar, talvez ele não conseguisse
precise chegar aí a 3 metros, porque o nível d'água já está a 2 e aí o buraco enche d'água. Não é um problema impeditivo, mas atrapalha bastante. Especialmente na areia, né? Bom, a estaca pré-moldada. Uma solução ele deu, a gente está com aí, profundidade aí. Ele fala que travessia da camada intermédia de areia compacta. Bom, essa característica das tacas moldadas de vencer estruturas muito rígidas, né? Pode comprometer aí a estaca quebrar antes de chegar na camada necessária, tá? Então corre esse risco, mas na minha visão, assim, não é uma situação impossível, tá? E se ela chega de repente a uma resistência que é capaz de quebrar a estaca, né? A não ser às vezes por falta de prumo, né? A estaca às vezes vai entrando inclinada e tal e acaba quebrando, né? Mas num processo de cravação ali controlado, direitinho, acredito eu que ela não quebraria antes de chegar à resistência necessária. Então você vai batendo, ela não quer entrar mais. Se bater mais com o risco dela quebrar, provavelmente ela já chegou a uma boa resistência, né? Então, mas existe aí o risco porque a camada de areia compacta é muito grande, né? E aí pode ser que ele precise chegar lá numa camada mais profunda e vencer realmente uma camada muito grossa de um material mais compacto, pode gerar esse problema de quebrar a estaca. Outras soluções, né? Melhores que ele sugere aqui: estaca escavada e estaca metálica. A escavada vai cavando a areia, a gente já viu, né? Cavando buraco, vai botando lá estaca. Depois vai concretar. Né? Bota a armação e vai concretar. A estaca metálica é uma boa solução em geral. Você vai cravar tranquilo, que ela vai vencer a areia com mais facilidade por causa do perfil, né? A ponta dela ela consegue penetrar melhor e não quebra, né? Porque ela acaba tendo uma resistência melhor aí ao impacto, à cravação. Acontece às vezes, dependendo da situação do matacão, ela pode vir a dar uma cortadinha ou ela virar, né? Ela não conseguir ser cravada reta. Mas aí eles têm aí controles aí para identificar esse tipo de situação. Imagina citosa mole e a grossa compacta. Já aí que resistências boas aí a partir, aí você vai ter uma lâmina a partir de menos 10. Aí já diminui de novo. Então, como eu falei, os solos às vezes são meio complicados, né? Aqui, se não fosse essa questão aí do nível d'água, a gente teria aí uma ação direta aí muito tranquila, né? Mas com areia e nível d'água lá em cima, realmente ficou um pouco esquisito. Para acontecer isso aí em praia, né? Você construir em praia, às vezes tem esses problemas. Exemplo 10. Bom, nesse exemplo a gente tem areia fina pouco argilosa fofa. Não é um solo muito bom. Não preciso nem olhar o SPT para isso, mas já está aqui. 3, 2. Né? Aqui ele fez um bonitinho, que é legal, né? Que é a separação entre o silt arenoso, né? e a areia fina. Ele colocou como uma reta inclinada. Com SPT único não daria para saber isso, tá? Isso aqui seria uma visão, por exemplo,
de 2 ou 3 SPTs, tá? E o camarada iria, baseado nesses 3 SPT, um do lado do outro, fazer esse perfil do solo. Tá? E descobrir que, por exemplo, né, se a gente considerar o pilar 1, né, P1, a primeira seta da direita, e P4, a última seta da esquerda, onde está lá os 600 kN, está escrito 600 kN, aí você vai ver que essa camada argilosa em P1 vai até deixa eu ver aqui, 0, 1, 2, 3, 4, até o menos 5. Já no pilar 4, no P4, lá perto de 600 kN, né, ela já está no menos 4 por menos 3. Obviamente eu só conseguiria esse tipo de visão, de perfil, com mais de um SPT. Tá? Mas foi legal ele ter colocado assim, inclinado, para a gente ter essa visão aí, né? E fazendo isso no outro sentido, né? A gente está vendo um corte frontal, mas no outro sentido lateral também vai ter outra apresentação. Isso é interessante. Isso é interessante e na norma tem o número mínimo de sondagem por metro quadrado de área, né? Mas nada impede que você faça a quantidade que você ache necessária. Tá? Preferencialmente, é interessante, não precisa fazer em cada base de pilar, porque senão seria muita sondagem também, enfim. Às vezes está um pilar muito também pertinho do outro, vai ficar fazendo um monte de buraco. Mas você pega os pilares principais, com maior carga, né? E também distribui pelo terreno, né? As sondagens você acha interessante. E aí você vai ter um bom perfil do terreno. Bom, então aqui, como a gente já falou, o nível d'água também não está muito baixinho, já está com 1,5 m para baixo, já tem água, não está muito alto. O SPT também é baixo, chega lá embaixo, está com 2 ainda, né? E com 600 kN, uma fundação superficial como já para receber é inviável. Areia fofa e nível d'água elevado, complicado, né? Inviável, impossível fazer nessa condição. Destaque Strauss, também não dá para fazer por causa do nível d'água. Então seria aqui, neste caso, estaca pré-moldada. A carga ali, ele bota 2 estacas de 25, né, diâmetro de 25, e na tabela vai ser 2 de 300. Né? Estaca franca, então recomendado, porque o limite é inferior a 100 kN. Posso botar metálica? Também. Posso botar um outro tipo de estacavada? Pode. Tá? Então, o que vai trabalhar é que a gente já eliminou direto a superficial, do nível d'água, do tipo de material, a estaca Strauss por causa da água, e sugeriu aqui 2 estacas moldadas, que pode ser de concreto, nesse caso, pode ser metálica, pode ser frank, pode ser outro tipo de estaca, né, hélice ou qualquer outra estaca. A gente só tem que dar mais uma olhada depois na tabela para ver esse máximo e mínimo, para também não botar uma estaca que tem uma resistência inicial muito grande, né, ou mínima muito grande, que é colocar uma fundação muito robusta para uma carga relativamente pequena. Esse é o último exemplo. Exemplo 11. Bom, vamos olhar então o nosso cenário. Nosso cenário é o seguinte: é um prédio aí, um prédião, um subsolo, pavimento subsolo,
ele está do lado de um prédio de mau estado de conservação, um prédio antigo, um prédio histórico, um prédio meio que abandonado, um método construtivo aí rudimentar, né? Uma igreja, um casario, né? Tipo aqueles que tem lá no centro, na Lapa, né? Enfim, que não oferece grandes chances. Logo, ele já está sugerindo, de alguma forma, que a gente não pode botar um bate-estaca e não pode também usar um método que trepida muito. Nós temos aí terreno, solo, nós temos argila mole, né? No primeiro nível, o nível d'água está ali na faixa aí por 4 metros, por aí. Né? Nós temos aí outras camadas, né? E o nosso SPT começa muito ruim aí, né? Nessas camadas. Ele vai começar a melhorar lá para a cota aí menos 10. Aí já chega lá menos 9 ali por ali, mas no menos 10 já chega numa resistência legal. Bom, ele colocou aqui três situações. Lembrando que a gente estava fazendo de uma forma meio genérica, é que ele coloca que a gente teria aí cargas diferenciadas. No pilar do centro, 4.000 kN, os pilares centrais geralmente têm um peso maior mesmo. E os pilares laterais ele coloca 350 kN. Bom, o pilar central, com 4.000 kN, ele sugeriu aí estaca hélice, tubulão, estaca escavada. Sugeriu aí as profundidades de menos 13, menos 15, que a gente já viu que a partir do menos 10 que o negócio começa a ficar interessante. Com resistência de 32, de 33. Né? E aí é o que seria imaginável, por isso que ele bota ali de menos 13 a menos 15, porque é uma ideia, né? Porque é a partir daqui que o negócio começa a ficar mais resistente. Tá? Os pilares de periferia, ele sugere aí uma estaca hélice, uma estaca metálica, que também já serviria do escoramento lateral, né? Fundação superficial, quer dizer, dava até para botar uma sapata ali. Como o solo é um argiloso e a nível d'água está no menos 4, cavaria do menos 3 é a base, né? Cavaria mais 1 metro, conseguiria apoiar minha sapata ali no menos 4, pouco acima do nível d'água. Não acho isso muito legal, não, mas é uma possibilidade. Parede de diafragma ao longo da periferia, a gente já identificou, né? Ele colocaria esse suporte. Outras possibilidades: travar estacas, né, no entorno. Porém, por conta da casinha aí ruim ali do lado, poderia dar problema. Mas já que eu estou usando digamos, né, o pilar central, uma estaca contínua ou um tubulão, na minha visão, não teria por que eu usar para cada outro tipo de fundação ou outro tipo de sistema. Né? Então, se eu usasse a estaca hélice, dá para usar tanto no pilar central quanto nos pilares de periferia, eu já optaria por usar o mesmo método construtivo para tudo. Porque eu estou mobilizando o equipamento, estou mobilizando, né, o material, então ficaria muito mais simples fazer isso. Né? Colocar essas estacas, tanto até mesmo para fazer as contenções laterais, já fazia os pilares, o fundo e tudo mais. Né?
raras situações eu misturaria um método com o outro. Tá? Eu não estou dizendo que não é feito ou que não é possível, mas por uma questão de logística, não tem por que eu botar uma estaca hélice de um lado, no outro botar estaca metálica, eu teria que estar mobilizando dois equipamentos, 2 métodos distintos, a não ser que as exigências ali fossem muito restritivas aí a algum método e precisaria usar 2 ou 3 métodos ao mesmo tempo. Né? E aí, esse caso não justificaria. Então, encerrando aqui, né, nesses exemplos, essa visão, mostrando para vocês aí que é muito fácil, por um lado, né, agora que vocês já tiveram vários exemplos de como eleger aí o tipo de estaca e ter uma noção do SPT aí, como ele funciona na prática, né, a gente selecionar o tipo de fundação, pelo menos descartar alguns, né, e a partir daí definir algumas possibilidades mais viáveis. E o último, como a gente já falou, a última etapa seria, dentro daqueles métodos possíveis, levantar o orçamento e ver o que era mais viável e se tem esse material disponível para a gente trabalhar. Né? Porque às vezes eu escolho o tipo de destaque e não tem empresa que ofereça esse material, esse método próximo da minha obra ou que tem esse equipamento disponível no momento. Pode estar sendo empregado em outra obra e não tem previsão, às vezes, de liberar o material e equipamento, então vou acabar buscando um outro método porque eu não tenho opção, né? Não tenho que escolher outra possibilidade, porque é o único equipamento que está disponível no momento para eu poder locar, né? Ou contratar. Então, essas seriam os outros complementos para a gente fechar o estudo de habilidade e trabalhar aí numa solução do problema. Bem, pessoal, dessa etapa aqui é o último slide. Pergunto se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. E aí na próxima aula a gente já vai trabalhar um outro conteúdo. Professor, eu só tenho uma dúvida com relação a... Lançou já? Não lancei ainda não. Vou lançar, tá? Deixa eu só encerrar aqui a gravação. Ah, não, beleza.